gente está muito felizes em poder entrevistar o autor de um livro tão importante para a história de Sergipe, que enriquece a literatura do nosso estado. Qual a sua formação acadêmica e sua trajetória na carreira literária? Então, eu fico feliz, né? É uma satisfação poder conversar com vocês da família Promundo. Muito obrigado pelo carinho, né? Por todo o abraço que eu recebi quando eu fui lá na primeira vez mostrar o meu trabalho. E é isso, né? O artista ele precisa desse tipo de apoio, desse prestígio, desse reconhecimento para poder progredir, para poder prosperar, porque o artista ele às vezes ele não quer só dinheiro, né? O artista ele quer justamente isso, esse reconhecimento, esse abraço. E quando a gente chega numa instituição de ensino que a gente recebe, né, esse tratamento, a gente fica muito feliz. Eu sou formado em letras, português e inglês, e tenho pós-graduação em metodologia do ensino de língua inglesa. Então, sou professor de inglês de formação, sou professor de inglês especialista, né? E lancei mão, né? Na verdade, eu saí da sala de aula como professor de inglês e hoje eu me dedico somente às questões de Sergipe, as questões da sergipanidade, os textos que eu abordo nos meus livros, né? E quando eu estou em sala de aula hoje em dia, eu estou em sala de aula para debater cultura popular, para debater as regras da literatura de cordel, né? Porque o cordel é uma poesia que ela é tomada por regras. Minha trajetória começou com 14 anos de idade, né? Eu comecei a escrever os meus primeiros versos e, como um bom pisciano, eu comecei escrevendo coisas de amor, né? Eu lembro que na época eu tinha 14 anos e me apaixonei. Teve um romancezinho assim com uma menina e ela dizia que não tinha tempo de sair para tomar sorvete porque a vida dela era trabalhar. Ela não tinha tempo nem para ir no salão de beleza. Aí eu lembro que um dos primeiros versos que eu fiz foi assim: mas ela só pensa nela, só vive para trabalhar, 30 horas todo dia, não para descansar, perdeu sensibilidade, um pouco da vaidade e da vontade de amar. E aí quando eu fui mostrar, né, para os outros poetas mais velhos, né, mais experientes, que tipo de literatura era essa que eu escrevia. E eles disseram: não, Chiquinho, isso aqui é cordel. Quando eu descobri que o que eu escrevi era cordel, eu fui me aprimorar, conhecer as regras, entender a questão da cantagem silábica, que a gente chama de métrica, o que é uma metrificação, entender as várias vertentes da rima, porque o cordelista ele não escreve baseado no som, ele escreve baseado nas terminações, né? Igual a outros gêneros aí da literatura oral, por exemplo, o pessoal do hip hop, eles rimam baseado no som, e nós não usamos essa regra de som para compor os nossos versos, né? Então, minha formação é essa e minha trajetória começou assim. Chiquinho, o que te inspirou a contar a história de Sergipe por meio de versos? Muito bem colocada essa pergunta. E é uma pergunta que eu vivo tentando explicar às pessoas, né? Por que eu me tornei esse escritor que tem nas sergipanidades o meu grande trabalho, assim, o meu grande foco, né? Eu comecei a escrever cordel, né, no final dos anos de 1990, no início dos anos 2000, onde as pessoas, os cordelistas principalmente, eles estavam concentrados em traçar a temática de cangaço, né? Falasse das histórias de Lampião, de Maria Bonita, né? O cangaço é um tema muito, 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 muito usado, muito utilizado na literatura de cordel, né? A maioria dos cordelistas ele tem ali guardadinho um texto sobre Lampião, né? Então eu dizia assim: meu Deus, como é que eu vou ter uma notoriedade do meu trabalho se eu for traçar a temática de cangaço com João Firmino, com vários poetas já consagrados, com vários livros com essa temática? Ninguém não vai nem olhar para o meu livro. E aí foi quando eu decidi
enveredar para as coisas de Sergipe. E aí quando a galera tava falando de Lampião, eu tava falando de João Bebe Água. Sim, tem no livro. Exatamente. Então, assim, eu comecei a traçar essa temática porque parece que os sergipanos, eles têm vergonha de falar sobre Sergipe e não tinha ninguém fazendo esse tipo de trabalho. Aí eu disse, eu vou começar por aqui, porque é nesse viés que eu vou ter notoriedade no meu trabalho. Além de ser um texto de utilidade pública, essa semana, agora ontem, mandei esse livro aqui para São Paulo. Uma estudante lá de São Paulo que está pesquisando os holandeses no Brasil e entrou em contato comigo e pediu um livro, eu mandei pelo correio para ela. Então, assim, esse livro ele roda o Brasil todo por conta da riqueza do conteúdo, né? Então, eu cheguei e comecei. Aí falei sobre a chegada dos portugueses a Sergipe, eu falei sobre as passagens dos holandeses por Sergipe, né? Eu falei sobre a mudança da capital e falei sobre os torpedeamentos de 1942, né? Então, quando você vai olhar a história de Sergipe, você vai ver que esses foram os 4 principais acontecimentos históricos aqui no nosso estado, né? E tá tudo na Cantiga do Cordel. Então, assim, eu comecei a desenvolver um tipo de impresso que pudesse mudar um pouco a cara, né, do texto e pudesse ter uma aceitação melhor, um papel melhor, sabe, um capricho maior nesses escritos, né? Então, foi essa necessidade de ter uma literatura pautada para a história de Sergipe. E aí depois, né, minha carreira deslanchou com esse tipo de temática e hoje eu sou uma referência quando você fala em sergipanidades. Quando você bota lá Sergipanidades, aparece no Google, né? Várias páginas com minhas coisas, né? E eu, no mês de outubro, eu sou convidado para vários eventos quando trata a Sergipanidades, né? E aí, em parceria com o professor Daniel Azevedo, que é uma das grandes referências também, né? Um professor doutor que é extremamente antenado com relação a essas coisas da Sergipanidade, que a gente fez aquele livro Sergipanidades, que também é um livro que a gente... Você quer saber sobre Sergipe, você vai ler o livro, você vai entender. A gente fala de Sergipe desde quando era habitada por etnias indígenas até os tempos atuais, passando pelos principais acontecimentos históricos, tenentismo, enfim. Então, foi isso que me levou a escrever sobre Sergipe, né? Essa lacuna e essa necessidade. E aí eu fiz esse trabalho, que é um trabalho que a gente traz, né, para vocês de uma forma mais leve, de uma forma mais suave, num texto menor, sem tanta, sabe? A gente traz os principais. E assim, eu estava em outra escola uma vez e o menino disse assim: tio, o seu livro é um convite para quem não gosta de ler, porque numa leitura simples você consegue entender o assunto. Então, foi esse o motivo. Primeiro, a falta de projetos com relação a Sergipe. E aí, como eu ia lançar esse projeto, eu ia ter certeza que as pessoas uma hora iam ler. E aí foi maravilhoso trabalhar Sergipe. É tanto que eu estou aí já há quase 3 décadas, né? Como foi sua experiência em escrever um livro em versos e quais foram seus principais desafios? Então, o livro, ele é em cordel, né? Então, esse gênero literário, cordel, ele é o gênero que eu escrevo, né? Então, felicidade em poder traçar essas temáticas que eram apresentadas em prosa com essa proposta de verso. Sobre a temática do livro, quais fatos mais lhe impressionam sobre a história de Sergipe? Então, a questão, né, dos saberes e fazeres dos povos originários, né, de como nosso estado era rico, né, em gado, e como o nosso estado foi saqueado, né, e nosso povo, quão nosso povo é hospitaleiro. Eu acho que o que mais me impressiona nos meus livros é de como o nosso povo, o povo sergipano é. Isso é uma coisa que eu mais fico impressionado. O quanto nós somos
hospitaleiros, somos pessoas legais. Eu acho que o povo é o que mais me impressiona, o que mais me deixa feliz de fazer parte desse povo tão legal. Como você escolheu as palavras e a estrutura de sua poesia para passar a sua mensagem? Então, as palavras a gente vai de acordo com uma pesquisa, né? E a estrutura é sempre aquela: ou sextilha, ou septilha, ou décima, ou martelo agalopado. Aí eu tenho que ir na escola um dia só para passar esse passo a passo para vocês da literatura de cordel, essas regras. E aí vocês vão entender que essa estrutura, ela é toda capitaneada por uma regra que vem lá do início do século XX, né? Por Leandro Gomes de Barros, e a gente segue até hoje. Você acredita que o seu livro possa atrair novos leitores para a sociedade? Com certeza. Eu acho que a história de Sergipe, ela tá aí, né? As pessoas precisam conhecer, as pessoas elas não conhecem ainda Sergipe. Porque o intelectual é aquele que conhece a história dos outros, mas sobretudo sua própria história. E aí a gente tá trabalhando, eu, Chiquinho, o Colégio Promundo, professores, coordenadores, vocês, o alunado, para que a gente possa fazer uma sociedade mais intelectualizada, porque conhecendo as coisas do seu estado, você vai ver o quanto o seu estado é maravilhoso, porque infelizmente muita gente não conhece, e essa é a minha missão, levar aos sergipanos a história de Sergipe. Bom, nós agradecemos muito por você estar aqui explicando sobre a história do nosso estado. Eu me alegro muito em saber sobre, realmente, porque eu gosto muito de história, a história do meu estado, de onde veio, de onde começou tudo. Eu agradeço muito por você estar aqui. Então, eu aqui agradeço, né? Estou muito feliz, assim, o projeto, parabenizar os responsáveis por esse projeto de podcast, onde a gente pode ficar frente a frente com vocês, alunos que estão agora, né, conhecendo coisas novas, com cabeça fresca para aprender. E dizer que estou à disposição da escola, né? Com certeza essa é uma parceria que vai durar bastante tempo. E a gente vai fazer um trabalho de mostrar outras obras à escola. E estou sempre à disposição. Sempre que precisar da gente, a gente vai fazer o possível e o impossível para estar junto com vocês. Gratidão.